Você já reparou que as pessoas mais fortes quase nunca sentem necessidade de se justificar, enquanto a maioria perde horas a explicar cada decisão, responder a todas as críticas, tentar convencer os outros de que está certa? O verdadeiro estoico escolhe outro caminho, o silêncio. Não porque lhe faltem argumentos, mas porque compreende que a sua paz vale mais do que qualquer aprovação. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca ensinaram que quem depende da validação dos outros nunca será verdadeiramente livre. Neste vídeo, vai descobrir por que um estoico nunca explica demais, como esse simples hábito pode transformar a forma como os outros o respeitam e como você vive. Desde muito cedo, aprendemos uma ideia que parece inofensiva. Se alguém nos critica, devemos responder. Se alguém nos acusa, devemos defender-nos. Se alguém nos compreende mal, devemos explicar-nos até sermos compreendidos. Passamos anos a acreditar que quanto melhor nos explicarmos, mais respeito iremos receber. Mas será mesmo assim? Observe as pessoas que mais admira. Aquelas que transmitem serenidade. Aquelas cuja presença impõe respeito sem levantar a voz. Elas passam o dia inteiro a justificar as suas decisões, explicam cada escolha que fazem, tentam convencer toda a gente de que estão certas? Muito provavelmente, não. E isso não acontece por acaso. Os filósofos estoicos compreenderam uma verdade que continua válida ainda hoje. A necessidade constante de nos explicarmos raramente nasce da confiança. Na maioria das vezes, nasce do medo. Medo de sermos mal interpretados. Medo de sermos rejeitados. Medo de perdermos a aprovação dos outros. É precisamente esse medo que nos leva a falar mais do que deveríamos. Imagine uma situação simples. Decide recusar um convite porque precisa de descansar. Em vez de dizer apenas, hoje não posso, começa imediatamente a acrescentar explicações. Estou muito cansado. Tive uma semana difícil. Não é nada contra vocês. Prometo que da próxima vez vou. Quanto mais fala, mais sente necessidade de continuar a justificar-se. Sem perceber, transforma uma decisão simples num pedido silencioso de aprovação. Mas por quê? Porque, no fundo, teme que os outros o julguem. Os estoicos chamavam a isto dependência da opinião alheia. Epicteto ensinava que quem vive para controlar aquilo que os outros pensam nunca conhecerá a verdadeira liberdade. Porque existe algo impossível de controlar. A mente das outras pessoas. Pode escolher cuidadosamente cada palavra. Pode explicar-se durante horas. Pode apresentar todos os argumentos possíveis. Mesmo assim, haverá sempre alguém que decidirá não compreender. E essa realidade muda completamente a forma como vemos as nossas explicações. Se não podemos controlar o julgamento dos outros, por que desperdiçamos tanta energia a tentar mudá-lo? Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre este problema. Lembrava-se de que cada pessoa observa o mundo através da sua própria experiência. Aquilo que para si parece perfeitamente razoável pode parecer errado para outra pessoa. E isso faz parte da natureza humana. Não é possível agradar a todos. Nem deveria ser esse o objetivo. No entanto, grande parte das pessoas vive exatamente ao contrário. Cada crítica transforma-se numa emergência. Cada mal-entendido parece exigir uma longa defesa. Cada opinião negativa torna-se um ataque pessoal. Pouco a pouco, deixam de viver segundo seus próprios valores. Passam a viver segundo as expectativas dos outros. E, sem perceberem, entregam-lhes o controle da própria paz. Pense em quantas vezes já tentou convencer alguém que tinha uma imagem completamente errada sobre si. Quanto tempo gastou. Quanto desgaste emocional sentiu. E, no final, conseguiu realmente mudar a opinião dessa pessoa? Na maioria dos casos, não. Porque as pessoas acreditam naquilo que já decidiram acreditar. As palavras raramente mudam uma mente fechada. As ações, pelo contrário, têm um poder muito maior. Sêneca dizia que o caráter fala antes das palavras. Quem vive com integridade não precisa anunciar constantemente quem é. O tempo encarrega-se de mostrar a verdade. Existe uma pequena história que ilustra bem esta ideia. Conta-se que um escultor famoso terminou uma estátua depois de vários meses de trabalho. Quando apresentou ao público, ouviu críticas de todos os lados. Uns diziam que era demasiado simples. Outros afirmavam que faltavam detalhes. Alguns garantiam que jamais pagariam por aquela obra.
Os aprendizes ficaram revoltados. Pediram ao mestre que respondesse às críticas. Mas ele limitou-se a sorrir. Continuou a trabalhar. Dias depois, a mesma estátua foi adquirida por um colecionador que reconheceu o seu verdadeiro valor. Um dos aprendizes perguntou: Mestre, por que nunca respondeu às críticas? O escultor respondeu calmamente: Porque o meu trabalho responderia melhor do que qualquer palavra. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. As palavras convencem por momentos. As ações convencem durante anos. Quando sentimos necessidade de explicar tudo, muitas vezes estamos a tentar acelerar um reconhecimento que apenas o tempo pode construir. Mas existe outro problema ainda mais profundo. Cada explicação excessiva transmite uma mensagem invisível. Ela diz: espero que aproves a minha decisão. E quando os outros percebem essa necessidade de aprovação, a relação muda. Sem intenção, começamos a entregar-lhes poder. Passamos a depender da reação deles para nos sentirmos tranquilos. É exatamente isso que o verdadeiro estoico procura evitar. Não porque seja arrogante, nem porque ignore os outros, mas porque compreende que a paz interior não pode depender da opinião de quem muda de ideias todos os dias. Há momentos em que explicar é necessário. Quando existe respeito, quando existe diálogo, quando existe vontade sincera de compreender. Mas discutir com quem apenas quer criticar raramente produz qualquer resultado. É como tentar convencer o vento a mudar de direção. Quanto mais insiste, mais energia perde. Quanto mais perde energia, menos paz conserva. O verdadeiro estoico faz uma pergunta antes de responder. Esta pessoa procura compreender ou apenas procura discutir? Existe um paradoxo curioso nas relações humanas. A maioria das pessoas acredita que, quanto mais explicar as suas intenções, mais será compreendida. Mas, na realidade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais alguém tenta convencer os outros do seu valor, mais transmite a sensação de que ainda precisa da aprovação deles. É uma verdade difícil de aceitar, mas basta observar as pessoas que naturalmente despertam respeito. Elas não passam o dia a justificar cada decisão. Não anunciam constantemente as suas qualidades. Não procuram convencer todos de que estão certas. Simplesmente vivem de acordo com os seus princípios. E isso fala muito mais alto do que qualquer discurso. Sêneca escreveu que a virtude não precisa de aplausos. Ela basta a si mesma. Pense por um momento. Quando conhece alguém que repete várias vezes que é honesto, confiável e inteligente, qual é a primeira impressão que tem? Provavelmente começa a duvidar, porque quem realmente possui essas qualidades raramente sente necessidade de anunciá-las. As ações acabam sempre por confirmar aquilo que as palavras tentam provar. É exatamente o mesmo com as explicações. Imagine dois colegas de trabalho. O primeiro chega atrasado a uma reunião. Antes mesmo de alguém perguntar alguma coisa, começa imediatamente a justificar-se. Fala do trânsito, do despertador, da chuva, do telefone que tocou. Quanto mais fala, mais nervoso parece. O segundo colega também chega atrasado. Olha para todos e diz apenas: peço desculpa pelo atraso. Não voltará a acontecer. Depois senta-se e continua o trabalho. Quem transmite mais confiança? Quem parece ter mais controle sobre si? Na maioria dos casos, a segunda pessoa. Não porque tenha dado uma melhor explicação, mas porque mostrou responsabilidade, sem sentir necessidade de convencer ninguém. Os estoicos compreendiam profundamente este comportamento humano. Marco Aurélio lembrava-se constantemente de que o caráter não se demonstra através de palavras, mas através da repetição das ações. Uma boa vida é o argumento mais forte que alguém pode apresentar. Quando as pessoas observam consistência, deixam de precisar de explicações. A confiança nasce naturalmente. Infelizmente, muitos vivem exatamente ao contrário. Primeiro falam, depois prometem, depois explicam, e só no fim tentam agir. Com o tempo, as palavras perdem força, porque promessas repetidas sem ações criam desconfiança. Existe uma antiga história sobre um comandante romano conhecido pela sua disciplina. Durante uma campanha militar, alguns soldados começaram a duvidar das suas decisões. Exigiam explicações para cada ordem. Queriam compreender cada detalhe da estratégia. O comandante ouviu tudo em silêncio. Não respondeu às críticas.
Não tentou convencer ninguém. Apenas continuou a conduzir o exército. Dias depois, graças exatamente ao plano que muitos tinham criticado, venceram uma batalha decisiva. Na noite da vitória, um jovem soldado aproximou-se dele e perguntou: por que nunca respondeu quando tantos duvidavam de si? O comandante respondeu calmamente: porque a vitória explicaria tudo melhor do que eu. Essa resposta contém uma das maiores lições do estoicismo. Os resultados têm uma voz que nenhuma discussão consegue superar. Quando vive de acordo com os seus valores, o tempo torna-se o seu aliado. Não precisa convencer as pessoas imediatamente. Mais cedo ou mais tarde, elas verão quem realmente é. Mas existe outro motivo pelo qual explicar-se em excesso diminui o seu valor. Sempre que procura convencer alguém a aceitar as suas escolhas, transmite uma mensagem invisível. Diz, sem usar palavras: a tua aprovação é importante para mim. E quando alguém percebe essa necessidade, a dinâmica muda. Quem precisa constantemente de aprovação torna-se emocionalmente dependente dela. A sua paz passa a depender das reações dos outros. Hoje recebe elogios e sente-se confiante. Amanhã recebe críticas e perde toda a segurança. É uma montanha-russa emocional. Epicteto alertava precisamente para este perigo. Ele dizia que a liberdade começa quando deixamos de depender daquilo que não controlamos. E a opinião dos outros nunca esteve sob o nosso controle. Pode explicar-se durante 1 hora. Ainda assim, alguém escolherá interpretar tudo da pior maneira possível. Pode permanecer em silêncio. E outra pessoa compreenderá perfeitamente as suas intenções apenas observando o seu comportamento. É por isso que os estoicos colocavam tanta importância nas ações. Porque as palavras podem ser manipuladas. As ações, repetidas ao longo do tempo, revelam a verdade. Há pessoas que falam muito sobre humildade, mas tratam mal quem lhes presta um serviço. Outras quase nunca falam sobre respeito, mas demonstram-no em cada gesto. Quem transmite mais credibilidade? A resposta é evidente. A credibilidade não nasce do que dizemos. Nasce daquilo que fazemos repetidamente. E quando compreende isto, acontece algo interessante. Deixa de sentir necessidade de responder a todas as críticas. Deixa de tentar corrigir cada mal-entendido. Deixa que o seu caráter fale por si. Curiosamente, quanto menos procura convencer, mais credível se torna. Porque as pessoas começam a perceber uma característica rara: segurança interior. E poucas qualidades inspiram tanto respeito como essa. Uma pessoa emocionalmente estável não corre atrás da aprovação. Não vive para vencer discussões. Não mede o seu valor pelas opiniões alheias. Ela sabe quem é. E isso basta. No entanto, ainda existe um benefício ainda maior. Quando deixa de explicar constantemente as suas decisões, começa a recuperar algo que muitos perderam sem sequer perceber: a sua liberdade interior. E é exatamente essa liberdade que vamos explorar na próxima parte. Existe uma prisão onde milhões de pessoas vivem todos os dias. É uma prisão sem muros, sem grades, sem correntes e, ainda assim, consegue limitar completamente a forma como alguém vive. Essa prisão chama-se a necessidade de aprovação. Talvez nunca tenha pensado nisso desta forma. Mas observe quantas decisões são tomadas apenas para evitar críticas. Há pessoas que escolhem uma profissão para agradar a família. Outras escondem os seus sonhos porque têm medo de ser julgadas. Algumas permanecem anos em relações infelizes apenas para não ouvirem a opinião dos outros. E muitas passam a vida inteira a explicar escolhas que nunca precisaram de ser justificadas. O mais curioso é que, mesmo fazendo tudo para agradar, nunca conseguem agradar a todos. Porque isso é simplesmente impossível. Os estoicos compreenderam esta realidade há muito tempo. Epicteto ensinava que existem apenas 2 categorias de coisas: as que dependem de nós e as que não dependem. As nossas escolhas dependem de nós. O nosso caráter depende de nós. As nossas ações dependem de nós. Mas a opinião das outras pessoas nunca dependeu. Então, por que razão entregamos tanta energia a algo que nunca poderemos controlar? Imagine um barco no meio do oceano. O capitão não controla o vento, não controla as ondas, não controla a tempestade, mas controla a direção do leme. É exatamente isso que acontece na vida. Não controla aquilo que os outros pensam,
mas controla a direção da sua própria consciência. Quando esquece esta verdade, começa a viver ao sabor das opiniões alheias. Hoje sente-se feliz porque alguém o elogiou. Amanhã sente-se destruído porque alguém o criticou. Depois muda novamente porque recebeu aprovação. E, sem perceber, deixa de ser o autor da sua própria vida. Passa a ser apenas um reflexo das emoções dos outros. Marco Aurélio escrevia frequentemente que a alma perde a sua dignidade quando entrega o seu estado de espírito às circunstâncias externas. Essa frase parece simples, mas contém uma força extraordinária. Sempre que permite que uma crítica destrua sua paz, está a entregar o comando da sua vida a outra pessoa. Sempre que sente necessidade de explicar cada decisão para evitar julgamentos, está a pedir autorização para viver. E um verdadeiro estoico nunca pede autorização para agir de acordo com a sua consciência. Isso não significa agir com arrogância. Também não significa ignorar conselhos. Existe uma enorme diferença entre ouvir com humildade e viver dependente da aprovação. O estoico escuta, reflete, aprende, mas, no final, toma decisões guiadas pelos seus princípios, não pelos aplausos, nem pelo medo das críticas. Existe uma antiga história sobre um velho artesão que vivia numa pequena aldeia. Todos os dias passava horas a construir móveis com uma precisão impressionante. Um vizinho dizia que trabalhava demasiado devagar. Outro afirmava que devia produzir mais peças. Um terceiro insistia que os seus móveis eram simples demais. Durante anos, ouviu todas aquelas opiniões, mas nunca alterou seu trabalho apenas para agradar. Continuou fiel ao seu método. Décadas mais tarde, as suas peças eram conhecidas em toda a região pela qualidade excepcional. Um jovem aprendiz perguntou-lhe como conseguiu continuar o seu caminho enquanto toda a gente o criticava. O velho respondeu calmamente: se eu tivesse seguido todas as opiniões, nunca teria criado nada que fosse verdadeiramente meu. Essa resposta resume uma das maiores lições do estoicismo. Quem vive para agradar aos outros acaba por abandonar a própria identidade. Porque cada pessoa espera uma versão diferente de si. Uns querem que seja mais forte, outros querem que seja mais gentil. Uns pedem que fale mais, outros preferem que fique calado. Se tentar satisfazer todos, deixará de saber quem realmente é. É precisamente por isso que o verdadeiro estoico nunca sente necessidade de explicar constantemente as suas escolhas. Ele sabe que nem todos irão compreender, e aceita essa realidade com serenidade. Sêneca escreveu que quem procura agradar a toda a gente acaba por desagradar a si mesmo. Poucas frases descrevem tão bem a vida moderna. Vivemos uma época em que muitos medem o próprio valor pelas reações dos outros. Uma publicação recebe poucos elogios, e o humor muda. Uma crítica aparece, e o dia inteiro parece perdido. Mas será sensato permitir que desconhecidos decidam o nosso estado emocional? Os estoicos responderiam imediatamente: não. A verdadeira liberdade começa quando seu valor deixa de depender da opinião de alguém. E essa liberdade traz uma paz difícil de descrever. Já não sente necessidade de justificar cada passo. Já não perde horas a tentar convencer quem decidiu não compreender. Já não responde a todas as provocações. Porque finalmente percebe algo importante. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Algumas devem simplesmente passar por si como o vento passa por uma montanha, sem alterar a sua estabilidade, sem roubar a sua paz, sem mudar a direção do seu caminho. Quando chega a esse ponto, acontece uma transformação silenciosa. As pessoas deixam de ver alguém desesperado por aprovação. Começam a ver alguém seguro de si, alguém que não precisa de provar constantemente quem é. E isso desperta um respeito que nenhuma explicação consegue conquistar. Mas existe um último passo que torna essa força ainda maior. Não basta deixar de procurar aprovação. É preciso aprender a deixar que a própria vida fale por si. E é exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte. No final, um verdadeiro estoico não sente necessidade de explicar constantemente quem é, porque compreende que o caráter fala mais alto do que qualquer justificação. Quanto mais aprende a confiar nos seus princípios, menos depende da aprovação dos outros. Escolha o silêncio quando ele for mais sábio do que as palavras. Deixe que as suas ações contenham a sua história e descubra a liberdade que nasce quando já não precisa convencer ninguém. Se esta reflexão fez sentido para si, lembre-se,
O verdadeiro poder não está em vencer todas as discussões, mas em dominar a si mesmo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gosto, subscreva o canal e partilhe com alguém que precisa de ouvir esta mensagem. Escreva nos comentários: o meu silêncio é a minha força. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo, onde continuaremos a explorar a sabedoria intemporal do estoicismo para viver com mais paz, disciplina e liberdade.